Fala, bando de bocó da terceira série. Além de blogueira, também virei fanqueira. Segura essa. É hoje que ele aprende essa matéria de uma vez. É hoje que ele aprende essa matéria de uma vez. Caderno ok, mochila ok, caneta ok, tá tudo ok. Cola aqui no urgência que a aprovação é dessa vez. Cola aqui no urgência que a aprovação é dessa vez. É hoje que ele aprende essa matéria de uma vez. É hoje que ele aprende essa matéria de uma vez. Caderno ok, mochila ok, caneta ok, tá tudo ok. Cola aqui no urgência que a aprovação é dessa vez. Cola aqui no urgência que a aprovação é dessa vez. Cola aqui no urgência que a aprovação é dessa vez. Cola aqui no urgência que a aprovação é dessa vez. Se você não estudar, vai se arrepender. Uma equipe dessa só aqui você vai ter. 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 Bom, como vocês puderam ver aí, né? Anitta e Ludmilla estão perdidas. Perderam o emprego delas para mim, né? Mas agora vamos para o que realmente interessa, né? A nossa aula do dia 2 de abril de 2020 sobre o sistema cardiovascular. Bora lá? Nessa aula, vocês tiveram que resolver aí algumas atividades. A primeira atividade, ela trazia a seguinte pergunta. A questão número 1 da Unesp. O esquema a seguir apresenta o coração de um mamífero. Baseando no esquema, responda. Aí nós temos aqui, né, o esqueminha de um coração do mamífero, né? Temos aqui o número 1 e o número 2. Qual é a pergunta a respeito desse esquema? Letra A. Quais os nomes dos vasos representados pelos números 1 e 2? Eu trouxe aqui para vocês uma imagem do coração de um mamífero, né? Com todos os nomes dos vasozinhos e a comparação com o esquema que estava na questão, tá? Se vocês observarem bem, ó, o vaso 1, esse vaso aqui, ele vai corresponder a este vaso aqui, tá? Então, quem é o vaso número 1? É a artéria aorta, tá bom? Que é a artéria responsável por, né, bombear aí o sangue oxigenado do coração para o corpo. E o vaso 2, que é esse vaso que se ramifica aqui, ó, ele está representado, ó, se você reparar bem, essa ramificação aqui corresponde à artéria pulmonar, tá? Então, qual é a resposta da nossa questão? O vaso número 1, a aorta. Vaso número 2, artéria pulmonar. Então, vamos conferir a resposta. Resposta: 1 é a artéria aorta e 2 é a artéria pulmonar. Espero que todo mundo tenha entendido e acertado isso aí, né? Próxima pergunta. Qual é o destino do sangue que percorre esses vasos? Ou seja, para onde vai esse sangue, tá? Então, ó, o sangue arterial, que é o sangue que passa pela aorta, ele vai ser distribuído por todo o nosso corpo, porque a aorta é responsável por bombear o sangue arterial, sangue oxigenado, para o nosso corpo. Já o sangue venoso, através da artéria pulmonar, vai para os pulmões, tá? Lá nos pulmões, esse sangue venoso, o que é sangue venoso? Sangue pobre em oxigênio. Lá nos pulmões, esse sangue venoso vai sofrer a hematose. Lembrando, hematose consiste aí nas trocas gasosas entre os alvéolos pulmonares e as células sanguíneas. Ou seja,
Esse sangue venoso, ele vai chegar nos pulmões e vai receber o oxigênio, tá? Então, essa é a resposta aí da nossa questão aí da letra B da número 1. Então, o sangue que passa pela aorta, chamado de sangue arterial, que é um sangue oxigenado, ele vai ser distribuído por todo o nosso corpo. E o sangue venoso vai da artéria pulmonar, vai para os pulmões, onde é oxigenado. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Quais são as principais funções do sistema cardiovascular? Tá? Quais são essas funções? Galera, é só lembrar qual é a função ou quais são as funções do sangue do nosso organismo. Né? O sangue ele é responsável pelo transporte de nutrientes. É o sangue que transporta os nutrientes para todas as nossas células. Todos os nutrientes que o nosso corpo necessita é transportado para cada uma de nossas células através do sangue, né? Então, se fosse uma resposta geral, seria transporte de nutrientes. Só que a gente pode colocar transporte de nutrientes, transporte de gases, como oxigênio, né? Nós podemos citar também a eliminação de excretas, tá? Então, vamos para a resposta final, ó. 1. Transporte de nutrientes. 2. Transporte de oxigênio e gás carbônico. 3. Regulação da temperatura corporal. O nosso sangue, ele regula a temperatura do nosso corpo, tá? 4. Remoção de excretas. Eu sei que a maioria de vocês não colocaram todas essas funções, mas quem colocou só o transporte de nutrientes já está valendo, porque engloba aí o geral aí das funções do sistema cardiovascular, tá? Mas se a gente for citar todas especificamente, fica transporte de nutrientes, o transporte de oxigênio e a retirada do gás carbônico, a regulação da temperatura corporal e a remoção de excreções ou remoção de excretas, beleza? Então, bora para a próxima questão. Ah, esqueci, faltou citar aqui também o transporte de hormônios, né? Perdão. Então, os hormônios, né, produzidos aí pelas glândulas endócrinas, eles são liberados diretamente na corrente sanguínea e, né, o sistema cardiovascular é responsável pelo esse transporte desses hormônios para todo o nosso corpo, tá bom? Próxima pergunta. O que se entende por sangue arterial e sangue venoso? Galera, o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. E o sangue venoso é o sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Tá? Ah, professora, eu posso falar assim que o sangue arterial é aquele transportado pelas artérias e o sangue venoso é transportado pelas veias? Galera, toda regra tem sua exceção, tá? Então, nem toda artéria transporta sangue arterial e nem toda veia transporta sangue venoso. Por exemplo, a artéria pulmonar transporta sangue venoso e a veia pulmonar transporta sangue arterial. Então, a gente tem aqui uma exceção, tá? Então, vamos deixar o seguinte: como é que vai ficar a nossa resposta? Sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Sangue venoso, sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Essa é a nossa resposta final. Beleza? Próxima questão. De que modo o sangue é impulsionado através das veias, né? Como assim? Bom, nós sabemos que o que impulsiona o sangue nas artérias é o batimento cardíaco, né? Então, o sangue que chega na artéria aorta, que vai ser distribuído pelo corpo, ele está saindo do coração. Então, a pulsação do miocárdio, a pulsação, a contração e relaxamento do músculo cardíaco promove a pressão do sangue nas artérias. Mas o que promove a pressão do sangue nas veias, tá? Eu não sei se vocês se lembram, né? Eu expliquei para vocês em sala que esse conteúdo a gente viu ainda nas nossas aulas presenciais, que nas veias, o que promove a contração, o que promove a circulação sanguínea, o que impulsiona o sangue no interior das veias é a pulsação, é a contração do músculo esquelético. Como assim?
Observem aqui, por favor, essa animaçãozinha, ó. Tá vendo? Em azul é uma veia. Em vermelho são músculos. Assim que os músculos contraem, eles comprimem as veias, impulsionando o sangue, tá? Temos outra animação aqui, ó. Olha essa outra animação. A seta amarela é o fluxo sanguíneo. Então, o sangue sobe, por quê? Porque os músculos apertam, contraem a veia, impulsionando o sangue para cima. E se vocês observarem aí na seta amarela, o sangue não volta. Por que que o sangue que está subindo, que está indo contra a gravidade no nosso corpo, por que que ele não retorna no interior das veias? Porque existem aqui, ó, as válvulas ou válvulas venosas, né? Que são uma espécie de tampões que abrem e fecham. Abrem, permitindo que o sangue suba, e fecham, impedindo que ele retorne, tá? O fluxo sanguíneo no interior de uma veia, no interior de uma artéria, ele é unidirecional, tá bom? Então, de que modo o sangue é impulsionado através das veias? Quem impulsiona o sangue através das veias é a contração muscular, é a contração do músculo esquelético, como a gente pode ver aqui nessas duas animações, tá? Então, vamos para a nossa resposta. Resposta. Então, nas veias, o sangue é impulsionado de volta ao coração, em grande parte pelas contrações dos músculos esqueléticos. Quando os músculos contraem, eles comprimem, eles apertam as veias, provocando o deslocamento do sangue no interior dos vasos. Tá? Então, quem promove o deslocamento do sangue na veia é a contração do músculo esquelético. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Questão 5. Na linguagem comum, é frequente dizer que as artérias carregam sangue arterial, rico em oxigênio, e as veias carregam sangue venoso, rico em gás carbônico. Essa caracterização é válida para qualquer vaso sanguíneo de um mamífero? Justifique sua resposta. Eu respondi essa questão agorinha, tá? Não é válido, porque como eu falei para vocês, toda regra tem sua exceção. Toda artéria carrega sangue arterial? Não. Toda veia carrega sangue venoso? Não. Nós temos as exceções, né? Quais são elas? A artéria pulmonar, que transporta sangue venoso, e a veia pulmonar, que transporta sangue arterial, tá? A artéria pulmonar leva o sangue venoso do coração para os pulmões. Lá nos pulmões, esse sangue venoso ele é oxigenado, se torna sangue arterial. Ele tem que retornar para o coração para ser distribuído, bombeado para todo o corpo. Quem leva esse sangue arterial dos pulmões para o coração? É a veia pulmonar, tá bom? Então, vamos para a resposta? Não, ó. Então, essa caracterização é válida? Não. Por quê? Essa caracterização não é válida porque veias são vasos sanguíneos que trazem sangue ao coração. E artérias são os que levam sangue do coração, né? Então, aqui ó, na circulação pulmonar, o sangue venoso é conduzido do coração para os pulmões pela artéria pulmonar. E o sangue arterial volta ao coração pelas veias pulmonares, tá? Então, aqui nós temos aqui uma exceção, tá bom? Próxima pergunta. Bom, vamos aqui agora para a próxima pergunta, né? Questão 6. A questão da FUVEST que fala o seguinte: considere o coração de um mamífero, por exemplo, do ser humano, tá? Letra A. Qual das 4 cavidades apresenta a parede mais espessa e por quê? Vamos só relembrar aqui que o coração de um mamífero tem 4 cavidades, né? 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são as cavidades superiores e os ventrículos são as cavidades inferiores, né? Dessas 4 cavidades, uma delas tem uma parede mais espessa, tem uma parede mais grossa que as demais. Que cavidade é essa? É o ventrículo esquerdo, tá? Por quê? O ventrículo esquerdo, ele bombeia o sangue para a artéria aorta, tá? Então, é o ventrículo esquerdo que manda o sangue para a artéria aorta. E essa artéria aorta vai distribuir esse sangue
para todo o nosso corpo. Ela vai enviar para os outros vasos que vão distribuir para o nosso corpo. Então, a pressão do sangue, quando ele sai do coração, ele tem que ser muito alta. Para isso, as paredes do ventrículo esquerdo, elas têm que ser muito fortes, muito resistentes, para promover aí essa contração, né? E mandar o sangue para a aorta com a pressão elevada, tá? Então, resposta, ventrículo esquerdo, tá bom? Então, ó, ventrículo esquerdo. Por quê? Porque é a cavidade que bombeia o sangue para a aorta, né? E da aorta, esse sangue vai para os tecidos. Por isso, sua musculatura é mais espessa, tá? Continuando aqui, ó. Letra B. O que é sístole? Sístole é a contração do miocárdio, contração do músculo cardíaco, tá? E diástole seria o seu relaxamento. Então, sístole, contração, diástole, relaxamento. Beleza? Bom, para entender melhor o que eu acabei de explicar na questão anterior, eu trouxe essa animação aqui, tá bom? Que é uma animação do coração, tá? Então, essa animação, ela mostra pra gente aqui o coração de um mamífero com as suas 4 cavidades, certo? As cavidades superiores são os átrios, as inferiores são os ventrículos. Então, ó, olhando de frente, esse lado em azul é o lado direito. Esse lado aqui é o lado esquerdo, tá? O sangue que está entrando aqui em azul é o sangue venoso. O vermelho é o sangue arterial. Então, olha, podem ver que o sangue venoso, ele entra aqui pelo átrio direito. Do átrio direito, para ação aqui dessa válvula, que parece uma portinha que abre e fecha, ele passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vem aqui, ó, para esse vaso. Quem é esse vaso? Artéria pulmonar, que leva esse sangue venoso lá para os pulmões, onde ele é oxigenado e retorna para o coração por a veia pulmonar, entra aqui no átrio esquerdo, por meio dessa válvula, passa para o ventrículo esquerdo. Então, observando o desenho, olha a largura, a espessura dessa camada muscular. Isso aqui é um músculo, tá? O miocárdio. Você pode ver que ele está contraindo, né? E fazendo aí o sangue bombear no interior do coração. Então, compara a espessura da musculatura aqui do lado direito com a espessura aqui, ó, do lado esquerdo. Tá? Então, ó, essa câmara inferior aqui, que é o ventrículo esquerdo, é a câmara cardíaca que tem a musculatura com maior espessura, mais grossa, que tem que ser mais resistente, porque tem que ter força para bombear esse sangue aqui, ó, para a aorta, e a aorta vai distribuir para os demais vasos, tá bom? Isso aqui se chama septo interventricular, que separa os dois ventrículos, impedindo a mistura do sangue venoso com o sangue arterial, tá? E aqui a gente tem os septos interatriais, né, que separam aqui os átrios, tá bom? Aqui, ó, septo interatrial separa os átrios. Esse aqui, septo interventricular, separa os ventrículos, beleza? Vamos para a próxima. Questão 7, da FUVEST. O sistema circulatório dos vertebrados é constituído por uma complexa rede de vasos sanguíneos distribuídas por todo o corpo. Diferencie veias de artérias. A gente pode diferenciar tanto quanto pela função quanto pela espessura, né, do músculo, tá? Nós vimos isso em sala também. Primeiro, as veias transportam aí o sangue, né, pelos tecidos, geralmente o sangue venoso. As artérias levam o sangue oxigenado, o sangue arterial, do coração para o resto do corpo, com exceção da artéria pulmonar, né? Vamos para a nossa resposta, ó. Veias são vasos que chegam ao coração. Artérias geralmente são vasos que saem do coração, tá? Então, as veias são vasos que chegam ao coração. São responsáveis aí pelo retorno do sangue venoso, do sangue dos tecidos em direção ao coração,
tá? Apresentam aí paredes menos espessas do que as artérias, né? E possuem válvulas de controle do fluxo sanguíneo, né? São as válvulas, né, venosas. Essas válvulas impedem que o sangue venoso volte para os tecidos, igual eu mostrei na figura anterior. O fluxo do sangue ele é unidirecional, ele não volta, tá? Então, veias são vasos que chegam ao coração, trazendo o sangue que está vindo dos tecidos, trazendo o sangue venoso que está vindo dos tecidos em direção ao coração. Esse sangue venoso vai chegar no coração, vai ser bombeado para os pulmões, onde vai ser oxigenado, retorna para o coração para ser redistribuído, para ser distribuído novamente pelo corpo, né? Uma diferença fisiológica entre artérias e veias é que as paredes das veias, principalmente a parede de músculo liso das veias, é menos espessa, menos grossa. Também expliquei isso em sala, porque no interior das artérias a pressão sanguínea é muito alta, porque a artéria ela recebe o sangue que está saindo direto do coração, que está sendo bombeado do coração. Então, ela recebe o sangue com uma pressão muito grande. Então, as paredes das artérias têm que ser mais grossas para suportar essa pressão, tá bom? Então, continuando aqui. Letra B. Quais são os vasos do sistema circulatório humano que realizam as trocas entre o sangue e os tecidos do corpo, tá? Ó, os vasos que realizam as trocas, ou seja, os vasos que levam o sangue para o nosso corpo, são capilares, arteríolas e vênulas. Como assim, professora? Galera, o sangue oxigenado, ele sai do coração, né, através da artéria aorta. Só que essa artéria, ela tem que se ramificar. Como é que o sangue consegue chegar nas extremidades? Como é que o sangue consegue chegar na pontinha do seu nariz, na pontinha da sua orelha, na pontinha dos seus dedos, né? Porque os vasos de maior calibre, como as artérias, se ramificam em arteríolas. As veias se ramificam em vênulas. E tanto arteríolas quanto vênulas se ramificam em vasos menores, ainda chamados de capilares. Lembra que eu falei para vocês que recebe o nome de capilar porque tem basicamente a espessura de um fio de cabelo. Beleza? Próxima pergunta aqui, letra C. Qual das 4 cavidades do coração humano apresenta a parede mais espessa e por quê? Essa pergunta foi repetida, foi um erro meu aqui, mas nós já vimos que é o ventrículo esquerdo, porque é a cavidade que bombeia o sangue da artéria aorta para os tecidos do corpo, ou seja, a cavidade que manda o sangue para a aorta, que vai mandar para o resto do corpo. Beleza? Próxima questão é a questão 8. Que trajeto o sangue percorre dentro do coração? Para responder essa questão, nós vamos analisar aqui uma imagem, tá? Então, vamos analisar essa imagem aqui, tá bom? Para a gente entender. Lembrando que esse lado é o lado direito do coração e esse lado é o lado esquerdo, tá? Então, vamos identificar todas as estruturas primeiro, para depois a gente ir para uma explicação, ó. Lembrando que seta azul, sangue venoso. Vermelho, sangue arterial. Então, o sangue que está vindo do seu corpo, tá? Pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, porque ele já distribuiu o oxigênio e recolheu o gás carbônico proveniente da respiração celular. Então, esse sangue venoso está vindo do seu corpo para o coração. Esse sangue venoso vai entrar no coração através das veias cavas, tá? Tanto a veia cava superior, tá aqui, quanto a veia cava inferior. Então, o sangue venoso, ele entra no coração pelas veias cavas, veia cava superior, veia cava inferior. Entrando no coração, ele vai para o átrio direito. Do átrio direito, ele vai passar por ventrículo direito. Só que átrios e ventrículos são separados por quê? Por válvulas, espécie de portinhas que abrem e fecham aí, certo? Como é que chama a válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito? É a válvula tricúspide ou válvula tricúspide, tá? Então, vamos de novo?
O sangue venoso chega no coração pelas veias cavas, veia cava superior, veia cava inferior, tá aqui. Entra no átrio direito. Do átrio direito, ele passa para o ventrículo direito, através da válvula tricúspide, certo? Do ventrículo direito, esse sangue venoso, ele vai para os pulmões para ser oxigenado. Quem que leva o sangue venoso do ventrículo direito para os pulmões? A artéria pulmonar. Como eu disse anteriormente, é a única artéria que transporta sangue venoso. Então, esse sangue venoso chega nos pulmões, sofre a hematose, ou seja, recebe o oxigênio, e ele tem que retornar para o coração para ser bombeado para o corpo, tá? Então, quem traz agora o sangue oxigenado, o sangue arterial dos pulmões para o coração? Veias pulmonares, a única veia que transporta sangue arterial. Então, o sangue agora oxigenado retorna para o coração através das veias pulmonares. Chegando no coração, ele entra no átrio esquerdo, tá? Do átrio esquerdo, ele vai passar para o ventrículo esquerdo. Mas quem é a portinha? Quem que é a válvula que permite essa passagem? Chama-se válvula bicúspide ou válvula bicúspide, também chamada de válvula mitral. Beleza? Lembrando que no coração de um mamífero, assim como no coração das aves e no coração de reptilianos, tá? No caso de crocodilianos, perdão, nós temos aí 4 cavidades totalmente separadas, tá? Lembrando que os ventrículos são separados aqui por uma musculatura, que é essa aqui, que é o septo interventricular, pode ver que ela é completa, separando aqui os ventrículos, tá? E os átrios um do outro. E quem separa átrio de ventrículo? Válvulas. No caso, quem separa o átrio direito do ventrículo direito? A válvula tricúspide. Quem que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo? A válvula bicúspide ou válvula mitral, tá bom? Então, aqui, ó, em aves, mamíferos e crocodilianos, as 4 cavidades são completamente separadas, beleza? Então, ó, o sangue agora oxigenado volta para o coração pelas veias pulmonares, desemboca no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo pela válvula bicúspide. Do ventrículo esquerdo, esse sangue ele vai ser bombeado para onde? Aqui, ó, para a artéria aorta, tá? E da aorta ele é distribuído para o corpo, tá bom? Eu coloquei a resposta para vocês, passo a passo, em resumo, para poder ficar mais fácil. Então, vamos para a resposta. Então, ó, primeiro, sangue venoso chega ao coração através das veias cavas e desemboca no átrio direito. Segundo, do átrio direito, passa para o ventrículo direito, através das válvulas tricúspide. Terceiro, do ventrículo direito, o sangue é encaminhado para os pulmões, através das artérias pulmonares. Quarto, nos pulmões, o sangue é oxigenado e retorna ao coração, através das veias pulmonares. Quinto, o sangue arterial retorna ao coração, entrando pelo átrio esquerdo. Em seguida, passa para o ventrículo esquerdo, através da válvula bicúspide ou mitral. Do átrio esquerdo, o sangue é encaminhado para a artéria aorta e, em seguida, bombeado para todo o corpo. Então, o que eu expliquei na imagem está aqui agora, né, num textozinho, em alguns esqueminhas, ok? Bom, galera, vamos agora para a próxima questão, tá? Para a questão 9, que é uma questão da FUVEST, que fala o seguinte: algumas crianças nascem com um defeito no coração denominado comunicação interventricular, ou seja, uma comunicação entre os dois ventrículos. O que quer dizer isso? Esse defeito, vamos dizer assim, é um defeitozinho que não separa os ventrículos. Eu acabei de falar para vocês na imagem anterior que nas aves, mamíferos e reptilianos, as 4 cavidades são totalmente separadas. E eu mostrei ali a musculatura, né, que seria o septo interventricular. Então, está falando aqui que algumas crianças nascem com defeito no coração,
que é a comunicação interventricular, ou seja, o septo ele não é completo, não ocorre aí a separação total dos ventrículos. Qual que vai ser a consequência imediata que esse defeito traz para a circulação sanguínea da criança? Galera, não circulam os dois tipos de sangue no nosso coração, o sangue venoso e o sangue arterial, certo? Como no nosso coração as 4 cavidades são separadas, né, não ocorre uma mistura de sangue venoso com sangue arterial, formando o que é chamado de sangue misto. O que ocorre, por exemplo, em anfíbios, né, que tem aí uma circulação chamada de circulação incompleta, que nós vimos o ano passado. Por que que ela é incompleta? Porque o sangue venoso mistura com sangue arterial. Então a pergunta é: que consequência imediata o defeito traz para a circulação sanguínea da criança? Resposta: consequência imediata: mistura de sangue arterial e sangue venoso, o que vai resultar em deficiência de oxigenação nos tecidos do corpo da criança, tá? Porque se o sangue rico em oxigênio se mistura com sangue pobre em oxigênio, forma um sangue misto. Esse sangue misto, ele vai ter pouca quantidade de oxigênio. Se ele vai ter pouco oxigênio, os tecidos vão receber pouco oxigênio. Então, as consequências imediatas são a mistura de sangue arterial e sangue venoso, resultando em deficiência de oxigenação nos tecidos do corpo da criança. Beleza, Creuza? Continuando aqui, ó, a letra B fala o seguinte: qual grupo de vertebrados tem a estrutura normal do coração, semelhante ao de um coração humano, com a comunicação interventricular? Galera, olha só. Vamos voltar aqui lá para o ano passado, quando a gente viu peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né, que são os vertebrados. Vamos relembrar. O coração de um peixe tem só 2 cavidades, um átrio e um ventrículo, tá? O coração de um anfíbio tem 3 cavidades, né, 2 átrios e um ventrículo. E o coração dos répteis tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Só que nos répteis, tá? Em alguns répteis, o ventrículo não é totalmente separado, como é o caso aí dos quelônios, que é o caso de tartaruga, cágado, jabuti, né? O caso aí das serpentes, né? Porém, nos crocodilianos, as 4 cavidades são separadas, tá? Então, vamos voltar. Répteis, tem 4 cavidades, 4 câmaras? Tem. 2 átrios e 2 ventrículos. Só que os ventrículos, na maioria dos répteis, não são totalmente separados, porque o septo interventricular é incompleto. Então, a pergunta é: qual grupo de vertebrados tem a estrutura normal do coração, semelhante a um coração humano com a comunicação interventricular? Que grupo? Répteis, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, vamos lá para a próxima pergunta, tá? Que é a questão 10, que fala o seguinte: a questão da FUVEST fala: considere o coração dos vertebrados. Bora lá. Que característica do coração dos mamíferos impede a mistura do sangue venoso e do sangue arterial? Nós já falamos sobre isso, né, nas questões anteriores. O que impede a mistura de sangue venoso e sangue arterial no coração dos mamíferos seriam aí os septos interatriais, que separam átrio direito de átrio esquerdo, e septo interventricular, que separa aí o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, porque nos mamíferos, né, o nosso coração tem 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos, e elas são totalmente separadas, tá? Então, resposta: os septos interatriais, tá? Deixa eu pegar um laser aqui. Septos interatriais, que separam os átrios, direito do esquerdo, e os septos interventriculares, que separam os ventrículos, do ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Então, são esses septos, tá? Espécie de paredes que impedem a mistura do sangue venoso com o sangue arterial, ok? Ok, vamos aqui para a nossa última pergunta, né? A letra B aqui da questão 10, que fala o seguinte: que outros vertebrados possuem coração com a estrutura semelhante aí à dos mamíferos, tá? Então, nós temos aqui, ó,
que vertebrados que possuem aí um coração com 4 cavidades totalmente separadas são os crocodilianos, né, que é aí da classe dos répteis, e as aves, tá? Então, crocodilianos e aves possuem cavidades, né, com 4 câmaras totalmente separadas umas das outras, ok? Espero que todo mundo tenha entendido bonitinho, que vocês tenham acertado todas as questões, tá? Lembrando que sistema cardiovascular a gente viu em sala nas nossas aulas normais, presenciais, antes do isolamento social, tá? Só fazendo uma revisão aqui, beleza? Eu me despeço aqui de vocês, né? Falando que estou morrendo de saudades, tá? Estou louca para poder voltar para as nossas aulas presenciais. E lembrando, por favor, quem puder, fique em casa, tá bom? Vamos manter aí o isolamento, vamos unir forças para poder vencer aí esse coronavírus, tá? Então, galera, fica em casa, tá? E beijos!